Olá, amiguinhos e amiguinhas! Vocês estão bem? Eu estava morrendo de saudade de vocês e hoje eu estou de volta para contar mais um pedacinho daquela nossa história tão especial. Vocês se lembram que no nosso último encontro eu contei para vocês sobre o dia em que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ele viveu de novo depois de 3 dias que ele tinha morrido. Vocês sabem o que é que aconteceu com Jesus depois desse dia que ele viveu de novo? Eu me lembro que eu contei para vocês, na nossa última história, que Jesus encontrou com Maria, aquela amiga dele, lembra? Bem no jardim. E ele disse para ela: avise para os seus amigos, para os nossos amigos, para os discípulos, que eu vou procurar por eles e que nós vamos nos encontrar. Pois é, isso ainda não tinha acontecido, então eu vou esconder Jesus, tá bom? E os nossos amigos aqui, os discípulos, estavam todos tristes, desanimados, porque eles achavam que Jesus tinha morrido. E mesmo indo até lá onde tinham colocado o corpo de Jesus e não encontrando, mesmo a Maria tendo dito para eles: eu vi ele no jardim, ele está vivo. Eles não acreditavam. Eles estavam tão tristes, tão desanimados. E aí, o Pedro falou assim um dia: eu não aguento mais essa tristeza que nós estamos. Eu vou pescar. Eu não sei se você se lembra dessa informação, mas o Pedro e vários dos amigos de Jesus, eles eram pescadores. E eles pegaram o seu barquinho, entraram no barquinho e foram para o mar. Não vão caber todos aqui, né? Então eu vou botar só alguns, tá bom? E foram para o mar. E lá eles ficaram a noite toda. Mas, como já tinha acontecido numa outra vez, eles não pegaram nenhum peixe. No dia seguinte, quando amanheceu o dia, eles estavam mais desanimados. Olha só, todos jururus, mais desanimados do que antes. Então, a Bíblia conta que Jesus apareceu lá na areia da praia. E Jesus perguntou assim: ei, amigos, vocês têm peixe aí? E aí o Pedro respondeu: não, Senhor, nós não temos nenhum peixe. Nós não conseguimos pegar nada. Trabalhamos a noite toda, mas não temos peixe. Então, o moço que estava lá na praia disse assim: então, joguem a rede do outro lado do barco. Eu acho que vocês vão conseguir pegar. E aí, eles não tinham nada a perder mesmo, jogaram a rede. Mas quando eles jogaram, uma coisa que já tinha acontecido numa outra vez, aconteceu de novo. Eles começaram a puxar e a rede estava tão pesada, porque tinha muitos peixes. E quando eles viram aquela situação, eles se lembraram. Então, João falou assim: só pode ser Jesus. É Jesus que está lá na praia. E quando Pedro viu aquilo, ele olhou e disse: é ele mesmo. Pedro pulou na água e saiu nadando, e ele veio desesperado. Ele precisava chegar antes de todos os outros para ver bem de pertinho que realmente era Jesus. Então, quando ele chegou e viu, ele disse: só pode ser Jesus. Ele realmente está vivo. Os outros discípulos vieram, trouxeram aqueles peixes todos, e quando eles chegaram na areia, eles viram que Jesus tinha preparado um belo café da manhã. Jesus estava fazendo um churrasco bem na beira da praia. Ele tinha trazido pão
e já tinha colocado os peixinhos na brasa, esperando os seus amigos. Eles se sentaram em volta de Jesus e começaram a conversar. Bem no meio daquela conversa, tinha alguém que estava meio desconcertado. O Pedro. E vocês sabem por quê? Tem uma parte dessa história que vocês não conhecem. No dia que Jesus foi preso, eu vou voltar um pouquinho para você entender. No dia que Jesus foi preso, os seus amigos todos saíram correndo, fugiram e se esconderam. Eles estavam morrendo de medo, inclusive o Pedro. E aí, enquanto Jesus estava lá, apanhando, sofrendo, e as pessoas estavam fazendo um monte de dodóis nele, alguém virou e falou assim: Ei, você não é amigo desse Jesus, hein? Eu acho que eu conheço você. E Pedro disse: Eu? Eu não. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Ele fingiu que não conhecia o seu amigo. Então chegou uma outra pessoa e falou: eu acho que eu vi você, hein? Eu acho que eu vi você com aquele Jesus lá que está sendo castigado. E ele disse: sai pra lá, você deve estar me confundindo com alguém. Eu não conheço esse tal de Jesus. E pela terceira vez chegou uma outra pessoa e disse: você é amigo dele sim, eu vi você junto com ele várias vezes. E Pedro respondeu: sai pra lá, vocês com certeza estão me confundindo com alguém. Eu nunca vi esse tal de Jesus, ele não é meu amigo nada. E a Bíblia diz que na hora que Pedro falou isso pela terceira vez, Jesus olhou para ele, bem nos olhos dele. E Pedro ficou tão triste, por ter fingido que não conhecia o seu amigo, no momento em que o seu amigo mais precisava dele, mais precisava de amor, que Pedro saiu correndo e chorou profundamente. Acho que ele nunca chorou tanto em toda a sua vida como naquele dia. Agora que você já sabe dessa história, você vai entender o que vai acontecer lá na praia, naquele café da manhã que Jesus preparou. No meio daquela conversa, Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? Pedro respondeu: claro que sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus respondeu para ele: então, cuide das minhas ovelhas. E eles continuaram comendo. De repente, Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: amo, eu amo. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse de novo: então cuida das minhas ovelhas, Pedro. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? A Bíblia diz que Pedro ficou triste. Ele se lembrou do dia em que 3 vezes ele fingiu que não era amigo de Jesus. E Pedro, com muita tristeza no seu coração, abaixou a sua cabeça e disse assim: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode olhar e ver o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus respondeu a mesma coisa pela terceira vez: então, cuide das minhas ovelhas. Sabem o que estava acontecendo aqui? Jesus estava mostrando para os seus amigos: todos vocês fugiram e não estiveram perto de mim no momento em que eu mais precisei. Principalmente o Pedro, que fez uma coisa muito feia. Ele negou o seu amigo, fingiu que não conhecia. E por 3 vezes agora, Jesus pergunta para ele para fazer com que ele se lembrasse daquilo que ele fez. Mas Jesus
não fez isso porque queria deixar Pedro triste ou porque queria, viu? Eu falei para você que você não era meu amigo de verdade e para poder maltratar ele. Não era nada disso. Jesus queria mostrar a Pedro que ele sabia que o coração de Pedro era cheio de pecado e era cheio de maldade, mas que mesmo assim Jesus o amava e que mesmo assim aquele convite que Jesus tinha feito para eles na primeira vez em que ele fez com que eles pegassem muitos peixes, ainda estava de pé. Jesus falou para os seus discípulos: eu quero que vocês parem de pescar peixes e venham junto comigo, porque eu vou transformar vocês em pescadores de corações. Vocês já conhecem essa história, porque o Pedrinho e a tia Roberta contaram para vocês. Pois é, Jesus estava dizendo para os seus amigos naquele dia: o meu convite para vocês continua de pé. Vocês erraram sim, fizeram coisas feias, mas eu estou aqui, disposto a ter vocês todos de volta. Afinal de contas, eu morri na cruz por isso. O meu amor e o meu perdão são para vocês também. Essa história nos ensina uma lição muito especial. Mesmo que a gente faça coisas feias e erradas e tenha um coração muito malvado às vezes, Jesus está sempre disposto. O coração dele está sempre aberto para nos perdoar, para nos receber de volta e para fazer novas todas as coisas. Nesses dias de quarentena, às vezes a gente briga muito, né? A gente fica nervoso e às vezes o que tem de pior aparece. Mas nós não podemos nos esquecer que o sangue de Jesus, o perdão de Jesus e o amor de Jesus estão sempre disponíveis para nós. Então, amiguinho e amiguinha, toda vez que você fizer uma coisa feia e errada, você pode se lembrar de confessar isso para Jesus, de contar isso para Jesus e abrir o seu coração para receber o amor e o perdão que ele tem para você, assim como Pedro e os outros amigos naquela linda manhã. E agora eles vão comer esse lanche e esse churrasco muito gostoso. E na semana que vem eu volto para terminar de contar essa história para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!